Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje é dia de falar de música e de muito rock and roll, porque recebo aqui no podcast os integrantes da banda gaúcha Piratas Siderais. Eu vou apresentar os integrantes aqui para vocês que nos escutam. Mas antes, deixa eu já dar logo aqui o aviso que esse episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste canicos. E agora, seguindo aqui com as apresentações, primeiro, o guitarrista Theo Spirbe. Tudo bem, mano? Opa, tudo bem? Beleza. E seguindo aqui a nossa ordem aqui, eu vou ir para o baixista da banda, o Werner. Opa, boa noite. Beleza. Por último, mas não menos importante, temos aqui o baterista da banda, que também é quadrinista e já participou do primeiro episódio do Spidercast. Recentemente veio para a comemoração do 100º episódio e agora retorna mais uma vez. Igor, é a terceira vez. Se vier uma quarta, já dá pra pedir música no Fantástico, não é verdade? Pô, é que eu saiba com 3 já posso pedir, né, cara? Vou pedir Piratas Siderais no Fantástico. Vai vir aí, belezinha, cara? Vai vir aí. Belezinha? Pô, tudo, fora o calor. Pô, cara, tá demais, viu? Tá demais. Saudades do frio. Pô, mas vem, inverno, vem. Se Deus quiser, em breve ele tá aí. E, mano, obrigado mais uma vez. A gente tinha comentado lá no 100º episódio pra fazer esse encontro aqui com o pessoal da banda. Hoje vamos falar exclusivamente da sua banda. E é um prazer tê-lo aqui de novo. Pô, o prazer é meu, mano. Aqui eu já tô me sentindo em casa já. Você já é da casa, cara. Já é da casa, basicamente é isso. Mas, galera, é o seguinte, o Igor, ele sabe bem disso, mas vocês, tanto o Theo como o Werner, são novos aqui, né? Talvez vocês vão ser pegos de surpresa, mas quem nos escuta aqui nesse podcast é um bando de nerd, né? Então eu sempre inicio o programa pedindo uma indicação de algo que vocês têm consumido nos últimos dias, vocês possam estar indicando pra galera. Só que, como hoje é um podcast mais musical, eu vou fazer diferente. Hoje eu vou pedir para vocês indicarem um disco que, sei lá, seja muito marcante para vocês, né? Não vale indicar o disco da própria banda de vocês, tá bom? Porque a gente vai falar sobre isso ao longo do programa. Então, assim, um disco que seja muito marcante para vocês, independente de que disco seja. Começando aí pelo Theo. Eu ia puxar uma parada mais nerd na guitarra, não pode ser? Pode, fica à vontade. Puxar aqui então. Quem reconhece essa aí, com certeza vai saber do que eu tô falando. Bom, mas sabemos que tem ouvintes que não vão reconhecer, então, por favor, explique um pouco pra nós aí. Essa é a intro de Gravity Falls. Sinceramente, um desenho, uma animação das minhas preferidas. Olha, que legal, cara. Eu até conheço, né, mas não associei a música, porque já eu nunca assisti assim, então... Eu, de verdade mesmo, eu não conheci. Mas, assim, você conseguiu escapar de indicar um disco, né? Mas eu achei legal a sua ideia, cara. Parabéns. Valeu. E agora o Werner. Olha, não vou puxar um negócio mais nerd, mas vou puxar um negócio que me marcou muito. Um álbum que, olha, me fez mudar nessa questão de ignorância musical, assim, uma coisa um pouco mais diferente do que eu escutava na época, que é o álbum Generation Wild, da banda Crash Diet, uma banda sueca de hard rock, muito boa. Olha só que legal, cara. Foi lá na Suécia, cara. Foi longe. O cara foi fundo, né? Você pensa que, sei lá, a pessoa vai
vai indicar Iron Maiden, Metallica, não. O cara vai lá no negócio mó profundo ali. Aham. Mas é isso, cara. Legal. Agora tá faltando o Igor. Agora é a sua vez, Igor. O que você vai indicar aí pro pessoal? É pra indicar um disco, é isso? Um disco que marcou muito a sua vida e que você acha que é legal pra estar indicando aí pro pessoal. Independente de qual seja. Cara, um disco que marcou, cara, então eu vou indicar um clássico que todo mundo vai escutar, vai conhecer, que talvez todos os ouvintes conheçam, deve ter escutado alguma vez na vida, mas é um clássico que foi o que fez eu tocar bateria, foi o disco que eu escutei, eu vi, eu pensei, meu Deus, eu quero tocar bateria, que é o Nevermind do Nirvana. Tá aí a minha sugestão pra galera aí, um clássico. Olha aí, cara. Dizem que Smell Like Teen Spirits, né? A porta de entrada pra tocar qualquer instrumento, né? Não, cara, é uma música assim que, né, é que nem, cara, tinha uma época, tem na época dos anos 70 lá, né, que outra banda que me influenciou muito, que é os Ramones, onde eles tocavam e o pessoal escutava eles, né, eles nunca foram famosos, só depois que acabou a banda que eles ficaram conhecidos no mundo todo. Uhum. Mas sempre que eles tocavam, onde eles tocavam, saía uma galera e formava uma banda, né. O Nirvana foi a mesma coisa. A diferença é que o Nirvana teve um sucesso mundial estrondoso. Mas na época que o Nirvana começou a fazer som, que saiu o Nevermind, que é aquele peso, mas aquela simplicidade, aquele lance, aquela coisa, todo mundo, cara, que eu na época que eu conheço, assim, chegou e disse: vamos fazer uma banda, vamos formar uma banda, quero aprender a tocar. Foi exatamente isso, que eles mostraram que o cara não precisava ser um músico ultra mega virtuoso, era só tocar com sentimento ali que fluía. Por isso que esse disco até hoje eu gosto. É um disco com bastante sentimento. É curioso que ano passado saiu aquele filme do Batman, né? E ele trouxe à tona uma trilha sonora, uma música do Nirvana que pouca gente conhecia. Né? Tipo, por mais que não fosse uma música inédita, era uma música que estava ali no disco, mas muita gente não conhecia aquela música. É a última do Nevermind, é Something in the Way. Eles botaram. Casou bem até com o filme. É uma música que reza a lenda. O Kurt Cobain escreveu quando teve que morar debaixo da ponte. Então a história conta ele passando dificuldade debaixo da ponte, assim, né? Só que, claro, os biógrafos já desmentiram que ele ficou um dia ou dois debaixo da ponte ali, na época que ele ficou sem ter onde morar, ele ficou um dia ou dois ali, e aí ele veio a ideia, ele compôs a música, e agora eu tava lendo na biografia do Mark Lanegan, que é outro músico do grunge, que faleceu agora em 2022, foi 2022 ou foi início de 2023 agora? O Lanegan foi 2022. O Lanegan ele era muito amigo do Kurt, então eles fizeram várias parcerias. Aí na biografia do Lanegan, pós-mortem, que saiu agora, o biógrafo colocou que o Lanegan falou que ele ajudou a escrever Something in the Way, essa música aí. Só que na época ele e o Kurt trocavam vários sons e eles nunca botavam coautoria pro outro, era o acordo deles. Te ajudo com uma música, me ajuda com a outra, sabe? E aí o Mark Lanegan falou, nossa, se eu tivesse colocado, eu estaria rico até hoje. Ele comentário que fez pro biógrafo. Não, mas depois saiu no filme do Batman, né? Porque sabe que cada vez que passa no cinema o filme e toca a música, quem tem o direito autoral dela recebe por execução, né? Recebe o play da música, entendeu? Então cara, no cinema, no mundo inteiro, é muita grana, cara, licenciar uma música pra um filme, entendeu? Então Dave Grohl realmente. tá lucrando bem aí, então. Quem? Dave Grohl. Não é. Na verdade, quem tá lucrando bem é a Courtney Love. Na verdade, é filha do Kurt, né? Sim. O Dave Grohl e o Christian Novoselic, eu acho que eles não têm. Na época até deu uma grande briga interna entre eles, porque antes era tudo um terço para cada um. Aí o Kurt, antes do último disco lá, ele meio que disse, não, eu quero receber 2/3 e vocês dividem 1/3, sabe, dos valores aí. E aí parece que foi feita alteração de contrato e coisa, então ele deve ganhar Claro, que a merrequinha que ele ganha já é bastante. É que a merrequinha pra nós aqui já é enorme. Sim, mas ele ganha muito mais com. Ele ganha muito mais com as músicas do Foo Fighters. Tem música do Foo Fighters em vários filmes aí. Com certeza. Então, pra ele. Agora, quem tem uma grana legal mesmo é atual. Acho que quem cuida do patrimônio hoje, patrimônio intelectual do Kurt, hoje nem mais é Courtney Love. Acho que já é a filha, né, a Frances.
E aí a Francis, sim. Eu acho que a Francis, sim, porque eu tenho um amigo meu que ele entrou em contato com a Francis, que ele queria autorização para ele fazer uma versão de uma das músicas do Nirvana em português e tudo, fazer uma versão. E ela autorizou, parece que ela foi bem legal, só que ela fez uma exigência, que aí ele desistiu, que era a letra tinha que ser fiel à letra da música, 100%, uma tradução. Ela não aceitava que mudasse parte da letra. E aí a música é uma música muito legal chamada Sliver, só que o refrão da música, claro, se tu traduzir ao pé da letra é Mamãe me leve pra casa. Aí ele fica repetindo, mamãe me leve pra casa, mamãe me leve pra casa. E aí o cara disse que não conseguiu encaixar na mesométrica em português, então ele acabou desistindo. Questão de tradução, né? Muitas vezes tem que rolar uma adaptação, senão vai ficar meio complicado, né? Pois Sim, né, é. mano? É um E caso. Nirvana, vocês já ficaram sabendo daquela. Do último boato, chamando a banda de mentirosa e tudo mais? Tem aquela letra do Kurt que ele escrevia que não tinha uma arma, cara. Eu não entendi até agora. Aquela letra I don't have a gun? Sim, É Come As You Are, né? Come As You Are é uma música que foi escrita em 1990. E sim. aí ele fala, eu prometo que eu não tenho uma arma, mas não tem nada a ver com mentiroso, por quê? Isso que eu Não, achei. falam brincando, falam brincando. Essa é uma brincadeira que o público mais atual faz. Porque ele se Dizendo que é a letra mais mentirosa do Nirvana. porque ele se matou com uma arma, é isso? Exatamente, por isso. O contexto é esse. Só que só que também tem a data, né? Eu, por exemplo, se eu disser agora, pô, se eu disser, em 90 não, 2002 eu pesava 65 quilos. E naquela época eu escrevi uma música, eu peso 65 quilos. Hoje eu tô com quase 100. Eu sou mentiroso? Não, naquela época eu pesava 65 quilos. Naquela época ele não tinha arma, entendeu? Então Sim. É só pegar o primeiro episódio aqui do Spidercast que foi com o Igor. Lá naquele episódio eu comento que eu tô lendo os quadrinhos do Batman. Hoje eu já não tô lendo mais. Eu parei de ler. Então quer dizer que se alguém ouvir agora eu vou ser mentiroso? Exatamente. Não faz o menor sentido. Essas piadas aí dessa nova geração aí, cara, são muito fraquinho. É que não dá mais pro cara fazer piada zoeira aí, agora tudo é cancelamento, então acabam gerando umas piadas meio sem noção. Tu não pode mais brincar, tu não pode mais zoar com ninguém, que tudo cancela e não sei o que. Cara, eu tenho pena da galera que faz humor no século XXI, cara. Tenho pena da galera. Bom tempo era os Trapalhões. Os Trapalhões era bom. Zoava um que era cearense, zoava o outro que era negão, zoava um outro porque era não sei o quê, e outro porque era careca. Esses eram bons tempos do humor. Eu acho que nenhum de vocês deve ter assistido os Trapalhões, né? São tudo guri novo. Mas procura na internet, tem uns episódios bem legais. Mas enfim, mas sabe que isso que você falou, Igor, reflete muito essa geração atual, né? Porque acontece muito disso. Ó. Às vezes a pessoa ela comenta algo no Twitter e aí passa 10 anos, ela já mudou de opinião, ela já não pensa mais daquele jeito, mas as pessoas vão lá e resgatam aquele tweet antigo dela como se fosse uma realidade atual. Olha, quem passou por isso foi o diretor do Esquadrão Suicida e do Guardiões da Galáxia, o James Gunn. Ele fez umas piadinhas e coisa há 10, 15 anos atrás. Os caras cancelaram ele. Era até ele ser demitido da Marvel na época por causa de. Porque ele tinha umas piadas sexistas, uns negócios, sabe? Pressionaram o cara, fizeram campanha nas redes sociais. Rapaz, eu sou o cara que. Cara, pra mim, quem gosta de cancelar os outros é tudo, pode estar escutando e ficar brabinho, é tudo idiota ou retardado mental, cara. Tem que respeitar a opinião dos outros, por mais. Por pior que seja a opinião, eu não ia dizer mais, ia falar um palavrão. Não, né? Ô Igor, vamos fazer um adendo. O nazismo a gente deixa fora disso, porque o nazismo realmente daí também é foda de manter, né? Cara, eu tenho minha opinião sobre o nazismo, agora eu não posso manifestar, porque é nazismo, entendeu? Se eu acho que, pra mim, minha opinião, o nazismo é uma merda. Agora eu não posso falar, não, é nazismo. Não, cara. Opinião, cara, opinião. Tu quer falar bem, aí o problema é teu. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, é crime se tu fala bem. Se tu faz apologia, que o pessoal diz. Tem país que não é. Os Estados Unidos não é. Lá os caras falam, discutem. Agora não tem, cara. Opinião, o cara tem que dar. O cara tem que falar sua opinião. E assim, pode ser
pode ser a pior coisa que seja, pode ser a pior opinião que seja, né? Mas ela tem que ser respeitada, cara. E ser, como é que eu vou dizer, respeitada e debatida, né? Claro, se o cara vem falar merda, e o outro refuta ali, barbada. Se tu viesse pra mim e disser, não, nazismo é legal, eu ia te chamar. Eu disse, meu, tá pensando o quê, cara? Eu ia dizer, olha quantas pessoas os caras mataram, blá blá blá. Só que agora tu cancelar uma pessoa porque tem uma opinião, cara, né? É muita. Claro, é muita idiotice. O pior é quem dá. Como é que se diz que dá voz nessa opinião? As pessoas, a internet deu voz a muita opinião, a muitas pessoas que não simplesmente falam sem pensar, né, cara? Hoje o mundo tá muito rápido, tá muito urgente, e às vezes as pessoas falam e quando se ligam, quando percebem, viram que falaram merda. Teve aquela. Desculpe um monte de palavrão aí. Não, cara, tá livre. Tá? Isso aqui é um podcast pra maiores de 18 cara, anos. Eu falo palavrão pra caralho aqui. Tá? Então fica tranquilo. Agora viu que teve uma. Eu tava comentando, teve uma cantora de funk que falou merda dos professores aí. Eu vi. Cara, eu fiquei sabendo disso daí. Uma retardada, né, cara? E aí o que acontece, né? Claro, ela falou merda. Agora ela teve show cancelado e tudo, pagou pela boca. Só que assim, parece que teve uns hackers aí que invadiram e deletaram o perfil dela na rede social e coisa. Pô, sacanagem, né? Tudo bem que ela falou merda, ela já tá pagando. Ela perdeu patrocínio, perdeu coisa. É o preço, cara. É o preço que paga. E agora, tu não precisava ir, um cara lá vão cancelar as redes sociais e deletar a conta dela, botar hacker pra deletar a conta. Pô, cara, é um exagero, né? Um exagero demais. Então eu acho que é o seguinte, claro que como o Coisa falou, tem coisas que não dá para aceitar, né? Mas não é cancelando que tu vai acabar com a pessoa. Veio alguém aí num podcast, numa conversa e fez uma apologia ao nazismo, é crime, cara. Só falar, denuncia o cara pra polícia, o que for, que ele vai pagar. Ele vai pagar. É isso. E tipo assim, eu penso muito em relação à liberdade das pessoas, e a liberdade de expressão eu vejo ela como algo ilimitado. Eu concordo contigo, cara. E isso seria a moral e o entendimento das pessoas, né, cara? O cara fazer uma apologia ao nazismo, o cara não merece nada mais, nada menos que um soco na boca, né? Não, tá certo, exatamente, é o que tu falou. O cara pode falar, o cara pode abordar esse tipo de assunto e... Desculpem eu estar falando isso, mas eu acho que as pessoas têm direito de fazerem apologia também. Apesar de que é algo errado e que deve ser punido, claro. Mas parece que hoje em dia, no mundo de hoje, as pessoas são privadas de fazerem até coisas erradas, por assim dizer. Isso limita a liberdade, né, cara? O problema, cara... Sabe que a liberdade vai ter o ponto em que termina... A liberdade de um termina quando começa do outro, né? Algo assim. Exato. Eu concordo contigo. E eu te digo mais, cara, que é muito... Hoje em dia tem gente querendo dizer pra ti o que é certo e errado, né? Tu não aprende mais a discernir. Quer dizer, tu até aprende a discernir, tu sabe, né, no teu íntimo que é certo e errado, mas sempre tem um grupinho, alguém que vai apontar e dizer, não, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Se tu discorda, meu Deus, tu é o vilão, entendeu? Uhum. Fora que não existe mais a liberdade de pensar, né, cara? A liberdade de julgar isso. Exatamente. O pessoal brinca com o negócio de gado e boi, não sei o que, mas aí, cara, a gente é um monte... É que nem o clipe do Evolution, do Pearl Jam lá. É todo mundo parado na frente de uma tela, olhando pra frente, pensando... E aí o negócio na cabeça, fazendo tu pensar a mesma coisa. O mundo tá assim hoje. É o que eles tentam fazer com a gente, né? Só que... O mundo tá muito fácil. É. As informações, no caso, as informações são muito fáceis de serem digeridas, e como tu falou antes, né? A nossa sociedade hoje é muito rápida. As informações são muito rápidas, tudo muito... Como posso dizer? É muito fácil de ter acesso e Sim. muito fácil também de sei lá, de separarem opiniões, separarem pessoas, definirem o que é certo e errado através de, sei lá, de uma baita de uma liberdade. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. É uma geração que não lê a matéria completa, eles leem o título. É isso. É a geração clickbait. É uma coisa muito mais
superior, assim, as pessoas que definem o que é certo e errado. Eu não digo Sim. isso, mas a veracidade das informações e, enfim, conhecimento. Sim, e hoje em dia eles querem te colocar no meio mesmo sem você fazer a menor vontade, a menor questão de querer participar dessas coisas. Exatamente, cara. Exatamente. Eu não quero me alongar muito nesse assunto, né? Até porque eu quero falar mais do trabalho de vocês, mas tem dois pontos dois exemplos, dois casos que eu acho que vale a gente citar aqui, sem citar nomes nem nada, mas que eu acho que reflete o quanto toda essa questão do cancelamento, dessa questão de ditar o que é certo, o que é errado, não funciona. Porque a gente teve recentemente um caso que todo mundo conhece, um rapaz famoso de um podcast, né? Ele deu uma opinião sobre o nazismo que praticamente causou a expulsão dele deste podcast. E muita gente começou a acusá-lo de ser um nazista, de praticar o nazismo. Eu já deixei claro, eu não vou muito com a cara desse sujeito, eu particularmente não gosto da maneira como ele conduz um podcast, mas ok, isso é só o que eu penso a respeito dele. Mas eu não acho que ele seja de fato um nazista. Mas quando a população, né, a sociedade colocou esse rótulo nele, o que aconteceu? Ele foi para um outro podcast, onde ele se juntou com pessoas bastante, vou colocar aqui entre aspas, perigosas, né? E hoje ele está lá subjugando, favorecendo este outro lado. Então, é um exemplo de como a maneira como tudo isso foi conduzido não funcionou. Foi uma maneira falha de tratar de um assunto tão delicado. E tem um outro caso muito antes desse, né, que foi uma moça num jogo, acho que era um Grenal, que vocês aí do Rio Grande do Sul conhecem bem esse termo, né? E ela, em um determinado momento, no calor do momento, xingou o goleiro de um time, de um tema bem de uma Mas coisa bem racista. foi um jogo do Grêmio, Né? mas não foi um Grenal. Foi um Grêmio contra um. Era o goleiro Aranha, cara. Era alguém. Eu não lembro Isso. que time ele era, mas era um time de fora. Ela foi responsabilizada pelo crime que ela cometeu. Racismo é crime, todo mundo sabe disso. Porém, o negócio passou um pouco do limite. No dia seguinte, ela não só ela perdeu o emprego, até é justo, mas ela teve a casa dela incendiada. O time, que nada teve a ver com isso, foi desclassificado por causa disso. Vocês percebem como existe um exagero nisso? É só esses dois pontos que eu queria realmente citar a respeito disso, né? O quanto que, às vezes, as medidas que a galera toma achando que está fazendo algo certo, na verdade, está prejudicando mais ainda a causa. Teve uma moça que virou lei agora, que virou um lei, acho que é Mariana Ferrer, uma coisa assim, o nome dela. Eu vou olhar aqui consultar o Google. Mariana Ferrer. Que ela acusou um cara de ter sido estuprada pelo cara, né? Ela deu uma maior polêmica, nossa, até na época todo mundo julgou o cara. Aí inventaram até o termo estupro culposo, xingaram, massacraram o cara. Cagaram, o cara foi crucificado, ela fez acusação e tudo. Até nem sei o nome do cara, que é o empresário André de Camargo Aranha, né? Uhum. E, cara, no final das contas, cara, o cara foi inocentado, um monte de coisa que ela disse que aconteceu e tudo mais, e não fechou, não bateu, descobriu que era tudo coisa da cabeça dela pra extorquir dinheiro do cara. E mesmo assim foi criada uma lei chamada Mariana Ferrer, né, por causa que a lei é para proibir a humilhação testemunhas no decorrer dos processos judiciais, porque essa lei foi porque o cara, o advogado, o promotor foi bem pesado com ela, sabe? Mas o cara foi absolvido e, sabe? Mas ele passou, imagina quanto ele não passou, tá? Foi crucificado pela opinião pública sem ter sido ainda condenado, né? Sem ter as provas, porque ela foi lá e falou na internet, expôs que tinha sido estuprado pelo cara e tudo, entendeu? É uma outra coisa que é outra situação bem semelhante a essas que tu falou, né? E ela disse que foi drogada, só que aparece ela entrando e saindo.
totalmente de boa do local, aí tem filmagem dela saindo ali indo pra outra festa, sabe? Então ela acusou o cara, né? E as redes sociais, foi, acho que muito pelo Instagram, né? Redes sociais, etc., crucificaram o cara. Cancelaram, fizeram um monte de coisa, e no fim o cara foi inocentado. Era tudo meio que invenção da cabeça dela ali, sabe? Tudo dela que extorquiu uma grana do cara. Ele foi inocentado, Foi inocentado. mas a vida dele foi destruída. Exatamente. É complicado, gente. Ao invés de fazer justiça, digamos assim, uma métrica mais correta, uma coisa mais igual, acabam exagerando. É uma coisa muito estúpida. Mas nem dá pra, como o Alfredo falou, nem dá pra gente prolongar muito nesse assunto, porque a justiça brasileira é uma M, né? Então vamos falar de coisas que são mais interessantes do que falar. O legal do podcast é isso, né? A gente começa a falar sobre o negócio, a gente começou a falar de Nirvana, e aí chegamos nesse assunto aqui, cara, e eu agora, de verdade, eu teria que olhar a conversa de novo pra saber como que a gente chegou aqui. Mas esse que é o bacana. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. É um prazer ter vocês aqui, porque uma curiosidade, o Igor sabe que meu trabalho de TCC foi um documentário sobre histórias em quadrinhos, né? Mas eu nunca comentei isso antes. O meu plano B para fazer um TCC seria, na verdade, algo voltado para bandas undergrounds. Se caso o documentário de histórias em quadrinhos fosse recusado pelo meu orientador, eu iria fazer algo com bandas undergrounds. Interessante, cara. Você é formado em quê, mano? Jornalismo, né, Alfredo? Isso, jornalismo. Na verdade, eu cheguei a fazer um trabalho na faculdade sobre bandas undergrounds, foi uma grande reportagem, e aquilo era meio que um pré-TCC. Mas aí, quando chegou no TCC, eu falei, não, eu vou fazer sobre histórias em quadrinhos. Foi mais ou menos isso. Mas o plano B tá lá, e quem sabe esse documentário possa acontecer ainda, hein? E se acontecer, vocês estão aqui. Com certeza, a gente participa, cara. E eu acho interessante porque a música no Brasil, principalmente o nicho do rock, assim, cara, tem muita banda boa por aí, cara. Tem muita banda boa no underground, muita banda legal. A gente mesmo conhece várias. O Theo aí, principalmente as bandas novas, ele conhece um monte. Ele fala, a banda tal de tal lugar. Eu vou, cara, massa. E, velho, é uma pena que... Só que assim, ó, cara, eu vou ser bem sincero, eu prefiro... assim, claro que no Brasil é difícil, o Brasil é um país complicado, até com a gente que, como eu já falei contigo, o negócio dos quadrinhos também e tudo. Para qualquer tipo de arte é complicado no Brasil, né? Mas, assim, cara, em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, que é onde o rock surgiu, e outros países, e foi até melhor que o rock tenha saído da mídia mainstream ali, e ficado um pouco mais do underground, coisa. Por quê? Porque a qualidade musical, a qualidade geral melhorou muito. O rock voltou para onde ele nasceu, que é o underground, né? E, cara, surgiu muita banda boa. Claro, muita coisa legal, e agora hoje em dia tá muito fácil de tu gravar, de tu colocar Antigamente tu dependia de uma gravadora para te lançar um disco, hoje tu pode gravar um disco com tua própria grana, lançar, né? Então é muito legal. E assim, é só a galera procurar, cara. É só buscar, ir ali, procurar. O Google é uma forma. Procura em vários lugares que tu vai achar bandas novas muito legais. Tu não precisa esperar que venha. O principal é YouTube, né, cara? YouTube tu acha tudo. YouTube, o próprio Google mesmo, tu digita às vezes procurando bandas, vamos supor, bandas de hard rock brasileiras underground. Tu vai achar algum site que vai ter alguém que fez uma lista com um monte de banda, tu vai procurar, aí tu vai olhar o nome de uma daquelas bandas, tu vai entrar no YouTube, vai achar os vídeos, vai dizer, gostei, vai seguir, entendeu? É só. O problema é que o pessoal aqui, principalmente no Brasil, a gente não tem esse hábito de procurar. A gente está acostumado que venha uma rádio e mostre para nós uma banda que é legal. Sendo que a rádio não seleciona as melhores bandas. Tudo é grana. É quem pagou mais. Uma TV mostrar... Tem gente ainda que... Claro que hoje em dia a TV aberta já para mim morreu. Caminha para o fim a TV aberta. Porque os streaming aí estão dominando, né? Mas antigamente, a banda tocou no Faustão. Né? O cara, tocar no Faustão.
entendeu? Era tocou no Faustão, deve ser legal, entendeu? O pessoal, e é pura falta da galera buscar as coisas, cara. E hoje em dia tá tudo ali, ó, tá no celular, ali na tua mão, é só tu procurar. Eu não tô dizendo pra procurar a nossa banda, às vezes tu nem vai, a galera vai procurar, vai ver Piratas Siderais, vai ouvir ali, de repente não é o estilo de rock que gosta, o cara pode gostar de metal, pode gostar do que for, mas, cara, pega o som que tu gosta, o estilo que tu gosta, procura, que tu vai achar muita coisa boa. Escuta, dá o play, compartilha com os amigos que também gostam. Isso é o que faz o negócio girar, né? Porque essa galera aí, uma hora essa banda de repente tá vindo pra tua cidade, vai fazer um show, tu vai ver eles lá, tu vai assistir eles tocar, vai curtir. E é isso aí, cara. Não precisa depender de rádio, de TV, de algum escolhido aí, algum ungido pra te dizer essa banda é boa. Vai, procura e faça o teu próprio julgamento. Esse é o meu recado aí pra galera que quiser achar uma banda legal no underground. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que ela não tem resposta. Até porque se ela tivesse resposta, com certeza, né, todo mundo estaria muito famoso nos dias de hoje. Mas vamos lá. Você comentou aí, né, que hoje a gente tem internet. É uma maneira, você pode procurar por aquele trabalho, você pode pesquisar por ele e tá lá e tem muita coisa boa e de fato concordo com isso. Mas agora eu queria saber o seguinte: como fazer para impulsionar esse trabalho para um público maior, né? Porque, sim, as pessoas podem pesquisar, mas será que elas sabem que elas podem pesquisar? Cara, esse é um problema, né? Tem muita gente que não, tem muita gente que, na verdade, tem Cara, na falta do termo melhor, eu vou dizer, tem preguiça, tá? Hoje em dia já não tem mais rádio, mas tem gente que vai lá, eu vou ver no que tá no top, não sei o que, do Spotify. Aí vai escutar o que tá no top do Spotify, entendeu? É preguiça, cara. Em vez de ir lá e procurar, eu acho que eu lembro que quando eu era guri, assim, eu sou de uma geração diferente da de vocês, a gente buscava o disco na loja, procurava, saiu a banda tal, quero procurar o disco. E às vezes não tinha o disco ou o CD em tal loja, tu tinha que ir em outra, tu tinha que ir em outra. Sabe, a galera não tinha essa preguiça de procurar, né? Hoje em dia o pessoal tem uma preguiça de procurar, sim. Tem preguiça, sim. Tem. Até acho que dentro desse tema, eu agora tô começando faculdade de marketing. Então, pra gente dar certo hoje em dia, a gente tem que envolver, querer ou não, se adaptar pra entrar no mundo das mídias também. E claro, daí tem várias maneiras de engajar o público, fazer toda essa parte. Essa é uma parte com uma visão um pouco mais profissional de coisa que a gente faz. Mas tem bastante coisa mesmo. Eu acho que as pessoas, é aquilo que o Yuri fala, as pessoas têm preguiça de conhecer bandas novas, né, cara? O pessoal é muito mais fácil de tu entrar num Spotify, até no próprio YouTube, e encontrar de mão beijada ali uma lista não digo nem lista, mas uma playlist ali já pronta com as músicas já conhecidas de uma banda que tá em alta agora, sabe? E acabam não mostrando, né, cara, bandas mais underground, etc. É tipo também aquela coisa aproveitando aqui, entrando no outro assunto também, mas que tem a ver, hoje em dia as pessoas não escutam álbuns, as pessoas escutam músicas. Sim. Cara, falou tudo, velho. Tudo, tudo. Uma coisa assim que. É uma coisa que hoje em dia me deixa assim, cara. Muito pé da vida é isso, cara. O cara ir lá no Spotify, por exemplo, e, sei lá, o cara entra no artista já famoso e encontra um disco ali que é um compilado de hits, sabe? Ou até aquela lista do próprio Spotify lá que mostra as mais conhecidas. Tipo assim, estraga aquela experiência de tu tá conhecendo o disco inteiro, sabe? Eu recomendei no início do programa aqui aquele disco, o Generation Wild, porque quando eu conheci ele, eu escutei, tipo, ele de cabo a rabo, sabe? E não foi uma música que me encantou, foi tipo assim, o álbum inteiro. As pessoas hoje em dia não têm mais essa experiência. Não tem, velho. Elas Não tem acabam, sei lá, mesmo. se apaixonando por um artista, por uma banda nova, por causa de um hit, por causa de 2 hits, sabe? Elas não conhecem a fundo o trabalho, sabe? Isso é uma coisa bem chateante, assim, por assim dizer. Eu lembro que uma vez eu entrevistei aqui um músico, né? Um músico de MPB. O nome dele é
Cassiano Andrade, né? Cara, gente boa pra caramba, né? E ele falou uma coisa que faz todo sentido. Ele falou que o álbum, ele conta uma história. Hoje em dia, o que, que muita gente faz? O que, que muitas bandas, eu vejo muitas bandas fazendo, né? Eles lançam singles, né? Porque é o que a galera quer escutar hoje em dia. A galera quer aquela coisa rápida. Então eles vão lá, lançam 2 singles, depois de um tempo eles lançam mais uns 2, depois mais uns 2, aí depois eles pegam tudo isso, juntam num compilado só, e tá aqui um álbum. Só que quando uma banda ela lança um álbum de uma vez, aquele álbum tem uma história, aquele álbum tem um começo, um meio e um fim, como um livro, né? E quando, na verdade, é feito assim somente uma junção de singles, parece que você está fazendo uma concha de retalhos. Eu não sei se esse raciocínio que eu coloquei aqui faz sentido para vocês, que são músicos, se eu estou falando bobagem, mas eu queria saber um pouco de vocês sobre isso. Cara, o que tu falou e o que o Werner falou, o que ele falou, tem todo sentido, cara. Assim, o álbum, tá? O álbum, quando ele é composto, quando ele é montado ali. E eu sou do tempo de álbum, né, cara? Eu tenho 42 anos, eu escutei. Eu falei do Nevermind, mas assim como o Werner, eu também destrinchei o disco de cabo a rabo, cara. Eu não escuto playlist, cara. E o meu Spotify, meu YouTube Music que eu uso, eu só escuto álbum, cara. Só escuto álbum, hoje eu escutei o Terno do Pearl Jam, eu escuto do primeira à última música. Cara, porque o álbum é um momento, tá? O músico não É o compôs, o músico não é uma história. O músico não compôs uma música daquelas ali, depois ele pensou outra coisa e compôs outra música, ou compôs 3 anos depois outra música. Não, cara, aquelas músicas elas surgiram num período da vida dele, num período da vida da banda, coisa, e é a verdade deles naquele momento. Ela conta uma história. Tem álbuns conceituais que já contam história de propósito, né? Mas todo álbum tem um tema, ele tem uma. É uma experiência, cara. Entendeu? Então não adianta, por exemplo, tu escutar, vamos supor, tu escutar 2 álbuns. Escuta, falei do Nirvana, Nevermind, e escuta o In Utero. São álbuns diferentes, são 2 momentos diferentes da banda. Tu não conseguiria pegar metade das músicas do In Utero e metade do Nevermind, botar um disco só e dizer que é um de outro disco. Não ia dar certo. Por quê? Porque, como eu falei, são momentos diferentes, né? Eu acho que faz falta disso, cara. O que a música complementa até o que o Werner, eu queria até complementar o que o Werner falou, que a música hoje em dia se tornou secundária para as pessoas. A música não é mais o principal, não existe mais aquele prazer que tinha antigamente de tu sentar na frente de um toca-disco, de um toca-CD, do que for, e escutar a música. Eu lembro que às vezes no meu tempo, cara, como era mais difícil conseguir o disco, não tinha todo o acervo musical que nem tem o Spotify hoje. Conseguimos o disco tal do Green Day. Vamos escutar. CD Nimrod. A galera botava. Cara, tô falando sobre isso, Igor. Isso me lembra de uma crítica que eu sempre fiz muito à minha própria geração. Até. Que tem muita chance de eu ser cancelado depois de eu falar isso. Mas, cara, a minha geração se tornou uma Não, é geração verdade. completamente superficial. É como eu tava falando, a galera botava é. o disco ali, e aí ficava aqueles amigos escutando aquele disco, que música legal, essa é boa, e aí grava pra mim, entendeu? Hoje em dia não, cara, hoje em dia me diz alguém, assim, fora vocês aí que são músicos, né? Vocês conhecem alguém não músico que escuta um disco? Me diz aí, da idade de vocês, não seja velho que nem eu. Ah, Cara, eu conheço uns Mas retardados é uma aí. minoria, não é? Não é uma minoria? Então. Com certeza. cara, eu posso dizer uma experiência que eu tive, né? Eu já contei isso aqui antes, né? Quando eu fiz ciência da computação lá em 2009, né? Eu era basicamente o molequinho da turma, né? Porque eu era o mais novo ali. Tinha muita gente bem mais velha, pai de família, até uns tiozinhos já com uns 50 anos, por aí, né? E quando eu fui fazer jornalismo, já uns bons anos depois, em 2018, eu era o segundo mais velho da turma, né? Sendo que o mais velho que eu lá tinha era um ano mais velho que eu, ou seja, a diferença nem era tanto. Eu era o segundo mais velho dessa turma. Eu tava ali com quase 30 e com uma galera que tava chegando aos 18, praticamente. A média de idade da turma era de 20 anos de idade, né? E, cara, muita coisa, tipo, se você chegasse pra eles e falasse, não, porque o álbum, isso, aquilo, ele fala, não, mas que conversa de álbum, cara?
O negócio é pegar aqui Spotify, é muito mais fácil, muito mais prático. Você vai ter um trabalho de escutar um álbum, né? Ia ser desse nível, mais ou menos, a conversa, né? Assim como era para outras coisas. E, de fato, cara, a galera... Eu entendo o querer a praticidade. Só que o problema é quando a gente busca por essa praticidade, a gente deixa de lado algumas coisas que são importantes. Você pegar aquele disco, você abrir ele, ter o encarte, você ver todo um trabalho artístico em cima daquilo, cara não tem preço. Não tem mesmo, cara, não tem mesmo. Eu cresci com isso, cara, então eu sinto muita falta disso, sabe? Hoje em dia, o que que é? Vamos por uma banda nova, tá? Como é que eu comprava um disco de uma banda nova quando existia o CD, ou até o vinil, né? Eu peguei bastante o CD, eu peguei o finalzinho do vinil, mas mais o CD. Eu ia lá, tava, vamos supor, na loja de disco, eu pegava o disco ali, tinha várias lojas de CDs que deixavam sempre um disco de mostra aberto ali, né? Tinha umas que tinha até uma coisinha pra te escutar a música. Aí tu abria, eu olhava o encarte, pô, que legal. Olhava ali, nossa, legal, gostei, o estilo, pô, legal essa letra, que massa esse encarte, não sei o quê. Aí tu pegava o disco, por causa tu levava aquilo, às vezes tu escutava um pouquinho. E hoje o pessoal, que é o hit que o Werner falou, o pessoal só escuta o hit, o single. Cara, o single antigamente era a porta de entrada, entendeu? Não Sim. era para ser o principal. Vamos supor, nós falando do Nirvana ali, quando estourou Smell Like Teen Spirits, a galera enlouqueceu com a música e todo mundo comprou o disco para escutar as outras músicas, entendeu? Exato. E queriam Era, conhecer, entendeu? era chamado na época de música de trabalho. Por quê? Exato. Porque dessa música de trabalho ia sair um clipe e ia divulgar aquele disco que aquela banda estava fazendo turnê. Sim, cara. E hoje em dia praticamente tu tem uma exigência que todas as tuas músicas têm que ter um vídeo, cara. Entendeu? Hoje em dia é uma exigência. Todas tem que ter um vídeo, tem que ter um trabalho específico, a introdução curta. Muitas vezes a letra não importa mais, mas mais o ritmo, se a gente for olhar. Muitas vezes isso acontece, letra meio deixada de lado. Literalmente, eu cago pra isso, cara. Se a gente quiser fazer a introdução de 10 minutos numa música, a gente faz. Eu cago. Eu acho que vai ser o pode. Cara, posso puxar um exemplo prático aqui? Nós temos o. Posso puxar até um Pode? exemplo prático aqui? Pode? Vai puxar dilema. Sabe qual é que eu vou puxar, né, Igor? Que dúvida? O dilema é um som que tem uma introdução longa, sabe? Vai te dar um tempinho na guitarra, é só pra O dilema, nós vamos chegar ainda que nem o Led Zeppelin, vamos levar 10 minutos só na introdução dela ainda num show. Mas isso é legal, cara. E assim, tem hoje em dia uma coisa que se chama algoritmo, né? Eu acho que vocês que trabalham hoje com mídias sociais, vocês precisam de alguma maneira, independente se vocês dão ou não atenção para esse algoritmo, mas vocês precisam lidar com ele de alguma maneira, né? Porque o algoritmo ele pede alguma coisa, como acho que o Theo mesmo acabou de falar, né? O algoritmo pede por coisa rápida, porque o consumo hoje em dia está muito rápido. Ninguém quer ficar muito tempo, mais do que 2 minutos, vidrado numa coisa só. Essa geração TikTok quer conteúdo rápido, né? E isso acaba, se uma banda ela for se basear apenas no que o algoritmo pede, isso vai limitar totalmente a criatividade delas, na minha visão. Porque a história da música, em geral, né? Ela já nos mostra o quanto que o artista pode ser criativo, às vezes com coisas longas. Fred Mercury, né, quando criou Bohemian Rhapsody, isso aí tá até no filme dele, né? O cara da rádio falou, não, de jeito nenhum que eu vou botar uma música de quase 10 minutos pra tocar no rádio, ninguém vai ouvir isso. Inclusive, fizeram uma música depois, né? A Radio Zoando Blá ele. Blá, Sim. algo assim, também. Que Justamente naquela por causa época dessa o padrão história. de rádio era 3 minutos, cara. Então tu não podia. Pois é. Música com mais de 3 minutos não tocava na rádio, entendeu? Na verdade, quem modificou isso foi um dos eles, né? pioneiros de modificar isso aí. Aqui no Brasil a Sim. gente tem um exemplo clássico, que é Faroeste Caboclo do Legião Urbana. Né, que é uma história inteira. Então, assim, o Fresno também tem várias músicas com mais de 5, 6 minutos, né? Que são músicas que não tem refrão,
né? Então, assim, eu não sou contra o single, não sou contra o hit. Mas eu também acho que ele deve ter também espaço para outras coisas. Não pode ser só uma coisa. O meu problema é esse, é a limitação. Exatamente, eu concordo contigo, cara. O cara tem que tocar o que a música pede. Se a música pede uma introdução de 5 minutos, troca. Se a música pede introdução de 10 segundos, toca, cara. O que manda é a música, cara. Sempre o principal é a música. Né? Claro que a galera, eu quero ter chance de viralizar. Ok, claro, todo mundo quer viralizar. Mas, cara, não pode matar a música por causa disso, cara. A música, a ideia, o conceito, aquilo que surgiu, aquela inspiração que veio da galera que se juntou para tocar. Isso jamais pode ser morto, cara. Existe hoje um comércio, que é o pessoal que compõe músicas, porque tem muitos artistas, principalmente do ramo de sertanejo, coisas que eles não compõem as próprias músicas, eles nem sabem compor, Sim. são intérpretes. Existe hoje um comércio, um mercado, que o cara que é o que faz esses hits, essas músicas sertanejas, assim, eles fazem trocentas mil músicas por dia, eu digo que são músicas descartáveis. O crítico Regis Tadeu, ele disse que tudo é embalagem, que nem salsicha, é um pacote de salsicha, né? Ele fala a mesma coisa do K-pop. Na verdade, é tudo salsicha embalada ali, é tudo igual, embalado só, entendeu? E é isso aí, cara. Mas pra mim, cara, ok, é uma música, só que não tem verdade dos caras nisso. E no meu conceito, na minha opinião, o importante é a verdade, o que a música pedir. E claro que a gente sempre tenta compor uma música que vai conversar com a galera, que vai passar um sentimento pra galera, não. O cara pensa, o músico pensa no ouvinte também, ele não pensa só em si. Mas não adianta tu deturpar o que tu acredita, coisa aí, pra fazer algo só pra tocar, pra viralizar. Não adianta tu é um músico que gosta de tocar um grunge, um rock pesado, um metal, um hard rock, e tu vai fazer um funkzinho, um pop rock, um batidinho ali só pra. Isso aí não é a tua verdade, vai ficar sempre uma merda. E hoje a gente tá um pouco livre dessa coisa do rádio, né? Porque antigamente a única maneira, como você bem mesmo mencionou no começo do podcast, de uma banda ser divulgada era através do rádio ou da televisão, né? E isso, por muito tempo, né, foi uma coisa muito complicada para as bandas de rock. Porque eu não sei o que acontecia, mas essas mídias parece que tinham alergia, aqui no Brasil, né? Parece que eles tinham alergia à guitarra. Ainda tem, cara. Ainda tem muita rádio que tem. E assim, eu sei de histórias assim, de músicos falando que a versão para rádio tinha que tirar o peso das guitarras, tinha que tirar a distorção das guitarras. Cara, era uma coisa, um absurdo, cara. Eu jamais baixaria a crista para isso. Não, tem que tirar o peso, tem que tirar e desencorpar a guitarra. Cara, aí tem cada relato, cara. Rádios brasileiras, assim, TV brasileira, tem alergia, tem nojo à guitarra, cara. E não faz o menor sentido, né, cara? Por quê? Pois é, não faz. Eu não sei porquê. Eu acho que a minha teoria é que o pessoal que comanda tudo isso aí tem um gosto musical de merda. Aí passa, mas eu acho que a guitarra vai assustar o ouvinte da rádio. O cara vai dar um play ali, vai sintonizar a rádio. Uma guitarra, meu Deus! Não, cara, é muito idiota, cara. Tanto que hoje em dia existem aplicativos de rádio, né? Porque tem muita rádio online, né? E as poucas rádios que eu escuto, né, que a minha esposa gosta muito de escutar essas rádios online, são rádios de rock. E tem a Antena Rock de Santa Catarina, é muito boa, é uma das mais ouvidas no Brasil, ela é de Santa Catarina, programação legal. E esses aí, cara, hoje em dia, como eles são independentes, eles não têm medo de colocar guitarra. Agora tu vai escutar, por exemplo, a 89, tá? São Paulo. Eu também escuto 89 ali no aplicativo. Cara, às vezes é as mesmas músicas que tocam, cara. Você vai ficar no mínimo uns 3 meses escutando a mesma música. Cara, aí tu vai escutar, por exemplo, não tem uma programação diferente, cara. Aí vamos tocar um Green Day, é sempre a mesma música do Green Day. Vamos tocar um não sei o que, aí é o rock nacional. Aí aí quando é voltado ao rock nacional, é só aquela coisa de guitarra magra e coisa, sabe? Não tem bandas. Ainda tem rádios hoje que já estão começando a colocar mais bandas, tem programas, né? Eu sei que a Kiss FM tem um programa que toca som autoral. Essa rádio aí, que eu falei, Antena Rock, ela tem um programa só sobre isso, e ela pede para as bandas enviarem música, né?
Eles têm um programa, é muito legal que eles têm um programa de rock clássico, eles têm um programa de rock nacional, eles têm um programa e, cara, como tu falou, eles não têm medo, como falou, né, o negócio do medo, eles não têm medo. Ainda tem rádios ainda oficiais, como eu digo, a 89, que tem medo, cara. E a maioria das rádios aí, rádio mesmo, que não são web, que são uma empresa que tem algum grupo de comunicação grande por trás, tem medo de guitarra, cara. Não sei porquê. Não sei porquê, mas tem medo. E sempre tem que botar a voz lá na frente, né? Nunca dá pra te botar um outro instrumento de destaque, tem que ser sempre a voz. Aí eu fico o instrumental magrinho de fundo. É ridículo, cara. Ainda bem que acabou a era da rádio. Ainda bem que acabou. Com certeza. Lamentavelmente acabou. Galera, só avisando aqui rapidão, o Werner vai ter que sair, vai ter que honrar um compromisso, então vou deixar aqui o agradecimento por ele ter participado até aqui, vamos seguir o papo com o Theo e com o Igor, beleza? Werner, muito obrigado pela sua participação até este momento, tá? Espero que... Agradeço de coração aí pelo espaço e por deixar a gente dando uma palhinha assim sobre nossas opiniões e sobre nossos interesses aí, nerds envolvendo a música. Agradeço de coração, viu? Volte mais vezes. Eu concordo com o que você falou, né? Tipo, eu não fico muito feliz com o fim da era do rádio, porque eu gosto do rádio, né? Eu tenho até um envolvimento, não envolvimento direto, né? Mas eu tenho um envolvimento indireto com a 89, porque antes de eu estudar jornalismo, né? Eu trabalhava com meus pais, eu dirigia para eles, né? A Freda Rock, aquela? Isso, isso. Rock. Essa mesmo. E eu trabalhava no carro, eu dirigia, e eu ficava ouvindo só a rádio rock, né? E é bem isso que o Igor falou, né? Era muita repetição, era sempre as mesmas músicas, você ia ficar no mínimo 3 meses escutando as mesmas músicas, né? A programação é sempre a mesma. Eu gostava de alguns programas ali, tanto que eu digo que alguns desses programas até me influenciaram aqui no podcast. Eu até faço um apelo, né, tipo, para tanto pessoas dessas rádios maiores, ou até mesmo dessas rádios que o Igor citou, que tocam rock hoje em dia, para virem aqui no programa também bater um papo, né? Porque eu tenho certeza que a gente teria muita ideia para trocar aqui, muita coisa positiva para conversar. Mas é isso, cara, tipo, essa mentalidade de que não pode tocar guitarras, tem que ser uma versão acústica, isso aí foi uma das coisas que afastou muito o público que curte rock das rádios. Vocês conhecem uma banda chamada Glória? Ah, sim, claro, conheço sim. Eles, em 2009, eles tiveram uma fase meio, digamos, uma fase envolvida com gravadora e tudo mais, né? E aí vocês sabem, né? Tentaram dar uma roupagem de banda de gravadora pra eles, né? Uhum. E eles gravaram uma música, tem uma música deles chamada Minha Paz, que foi um hit na época deles, né? Teve clipe, acho que eles ganharam prêmio com essa música e tudo mais. E fizeram uma versão de rádio para essa música. O que acontece? O Glória é uma banda que é conhecida pelo que a gente chama de screamo, né? Que são os gritos, né? Os berros. Eles tocam metalcore, né? É isso, né? Isso, né? Tipo, não sei se é metalcore o nome, mas é tipo, é uma coisa que envolve tanto os berros como a música melódica, né? O emo, né? E aí eles fizeram uma versão para rádio dessa música. E, cara, ficou muito bizarro porque não tinha berro. Eu até olhei agora aqui para dar uma, como é que se diz, uma pesquisada, né? Até quem gravou, quem produziu eles nessa versão aí foi o Rick Bonadil, clássico. Isso. Esse estava na Arsenal nessa época. Foi a mesma época lá do NX0, do Fresno, de todas essas bandas aí, né? E eles meio que estavam ali no pacote. Então, tipo, eles tinham o estilo deles, só que tentaram dar para eles essa roupagem mais rádio, mais televisão, né? Mas assim, cara, você acaba matando um pouco a identidade da banda nesse processo. Sim, cara, eu conhecia eles assim eu não cheguei a pegar a fase mais pesada deles, né? Eu conheci eles nessa época aí, né? Não é uma banda que eu escutei, que eu gostei, eu lembro do hit depois que tu falou, né? Só que na época eu pesquisei, me falaram, esses caras eram metal. Como assim metal? Aí eu pesquisei na hora, e realmente, os caras tinham uma vibe mais pesada, sabe? Só que se venderam ali, para tentar, como é que se diz? Para tentar tocar na rádio mesmo, né? Eles, depois disso,
não durou muito essa época meio rádio, meio televisão deles, né? Depois eles se desligaram da gravadora e voltaram, né, ao que eles faziam antes. Né? Hoje eles estão aí totalmente independente, né? Lançando os discos por conta própria, né? Mas, então, assim, tipo, não foi só um período, foi só uma fase. E aposto que hoje Mas tá bem melhor o som deles, né? tá, com certeza, cara, com certeza. Não falando mal de gravadora nem nada, né? Eu sei que tem muita banda que se beneficiou com gravadora, que felizmente apareceu uma gravadora para eles, né? Mas a gente também sabe que é verdade. Cara, eu escutei o Fresno, né? Fresno antes da fama, cara. Eles são aqui do Rio Grande do Sul. E era outra Sim, banda, cara. Eles não, eram, totalmente. eles eram uma banda de. Eles tocavam hardcore aqui, cara. Claro, um hardcore mais melódico, mas tocavam hardcore. E aí, cara, aí depois que eles ficaram lance, claro, já tinha as letras meio emo, assim, porque eles pegaram muito daquela fase do hardcore melódico californiano, sabe? Uhum. Mas o depois eles começaram a ficar mais e mais pop, né? Mais e mais pop, e eles estão hoje, né? Se tu olhar, hoje não é um emo pop que eles tocam, né? Eles tiveram fases, na verdade. Se você pegar os discos da Fresno, né? Todos eles representam uma fase da banda e todos eles são muito diferentes um do outro. Só que é diferente num sentido de. Não é um sentido de que perdem a identidade, não, eles continuam com a identidade deles. Mas é uma coisa muito distante uma da outra. Por exemplo, em 2008, eles lançaram um disco chamado Redenção. Provavelmente, até aquele momento, foi o disco mais pop que eles lançaram. Uhum. Foi, eu acho que, o primeiro disco de uma gravadora. Né? Tanto que eu já conversei aqui com um ex-integrante da banda, que é o Tavares, Ah, né? Que sim. hoje ele tem o projeto dele, o Esteban, né? E ele falou que a gravadora nada influiu nisso. Ele disse isso aqui no podcast. Ele falou O que Rodrigo, se a né? gente. Rodrigo Tavares. Isso, Rodrigo Tavares, que hoje é conhecido mais como Esteban, Uhum. né? Mas ele falou que a gravadora pouco influiu na sonoridade daquele disco. Ele até falou assim: se eu tivesse hoje, mano, os MP3 antes das músicas irem para mixagem da gravadora, você ia ver que era exatamente a mesma coisa de como tá no disco. Ele me disse isso. Mas beleza, é o disco mais pop da banda. O disco seguinte dele saiu em 2010, que é o disco Revanche. E esse disco é muito mais pesado. Uhum. Né? Então, e depois veio o Infinito, que voltava ao estilo pop de novo. Então eles ficam nessa nuance. O disco mais famoso deles foi aquele Luciano, né? Foi esse? Foi o mais que fez eles estouraram, foi? O Luciano é. Do underground, não, do underground sim. Agora é que depende da fase. Do underground, o Ciano provavelmente foi o que fez eles estourarem dentro da cena underground. Só que depois, esse Redenção que eles lançaram na gravadora, esse foi um que deu a eles uma fama, digamos, de televisão, por assim dizer. Foi o que fez eles ganharem prêmio, eles ganharam VMB com esse disco e tudo mais. Hum, Ah, hoje, se você me perguntar assim, qual que é o melhor, qual que é o disco mais famoso deles, eu diria que é esse último que eles lançaram agora. o último, qual? É o Vou Ter Que Me Virar, Hum, é o nome desse disco. Né, que eles tocaram no Lollapalooza, a tour desse disco, né? Foi o primeiro show que eles fizeram pós-pandemia, foi no Lollapalooza. Tocaram até no Rock in Rio ano passado também, né? Foi com um set desse disco aí. E claro, algumas das antigas, algumas clássicas. Mas a maioria do setlist deles hoje em dia, nos shows atuais deles, é desse disco aí, e tá sendo um disco muito bem aceito, e é um disco que tá fazendo eles voltarem, né, aos holofotes. E isso é uma coisa até que eu queria questionar, puxar o gancho aqui para vocês, né? Porque a gente, antes da pandemia, eu lembro que eu cheguei a produzir alguns materiais acadêmicos sobre bandas undergrounds e falava-se muito do quanto que esse cenário estava cansado, né? O quanto que o público já não estava mais muito animado para ir em shows e o quanto que as próprias produtoras de shows estavam com dificuldades para fechar eventos, né? E aí nisso aconteceu a pandemia.
que durou 2 anos, tipo, os eventos pararam, todo mundo ficou parado em casa, né? Tipo, às vezes até com vontade de ir para algum lugar e não podia, né? E aí, quando a gente tava nessa fase pós-pandemia, que os eventos voltaram, parece que deu uma aquecida de novo nesse mercado. Eu queria perguntar para vocês, o Theo, se quiser falar, por favor, fica à vontade também. Vocês sentiram alguma diferença, alguma recepção maior, mais positiva por parte do público ou por parte dos shows de maneira geral? Ou não, continua a mesma coisa? Cara, deu uma aquecida porque tá todo mundo louco pra sair de casa, todo mundo precisando de um agito. O ser humano é um ser que não sabe viver fora de sociedade. Então, ter a oportunidade de sair com seus amigos e ver uma banda ao vivo, ver algo e ter essa experiência nova, parece bem agradável, principalmente o pessoal que tá preso há 2 anos ou até 3 em casa, sabe? Então, acho que cresceu, tá ganhando visibilidade. Tem muito público da minha geração que eu vejo e acompanho que tá acabando puxando um pouquinho a cena de rock, principalmente rock mais antigo, mas é algo que tá voltando, assim, a ser um pouco mais comum, um pouco mais essa cultura, e eu acho que tá recém começando a crescer tudo que vai crescer de novo esse mercado. Legal. Acho que tem muita coisa por vir aí ainda. Eu acredito basicamente no que o Tó falou, cara. Gerou uma demanda por necessidade, né? Espero que continue, mas gerou uma demanda por necessidade, e essa demanda por necessidade que tá aquecendo aí a cena e tudo. Eu acho legal. Tomara que continue. Cara, é só tu ver aqui no Rio Grande do Sul ano passado. Ano passado a gente teve show de Kiss, Metallica, Guns N' Roses. Teve mais algumas outras bandas maiores que eu nem lembro o show agora, porque esses foram os que mais me marcaram, sabe? Mas, tipo, agora, pra novembro desse ano, a gente tem Red Hot Chili Peppers. Daí a gente tem Angra, Falis, tem Massacration, tem diversas outras bandas que vão fazer apresentações. E pra cena underground, Cara, que é o caso de vocês? também, cara, também. Que, assim, ó, o mercado de shows, no geral, melhorou, sabe? Claro que ainda a demanda maior, sem ser as bandas grandes, né, no underground, é por cover, né, cara? E o pessoal quer cover, não adianta. E eu, cara, sério, eu não gosto de cover, cara. Porque, assim, pra mim, eu não gosto de, por exemplo, ir num lugar e ter que ver uma banda tocar música de. Prefiro escutar a banda original, música original. Mas tudo bem. Prefiro colocar, tipo, um sonzinho ali Entendeu? no Eu prefiro escutar a Spotify banda e original. vai. Ok, tá. Só que, o cara, não. A questão não é só essa, né? Essas bandas também são muito repetitivas. Tu vai ver um show de uma banda cover, a banda toca cover, chega lá, as músicas da outra banda que toca cover ali são muito parecidas, tá? Ok. Mas, assim, pra banda autoral underground, que nem nós, tá? Na verdade, a procura. Eu quero ver o show de uma banda underground que toca só autoral. E continua a mesma coisa. É nula. Porém, há mais oportunidades das bandas que nem a gente de encontrar o espaço e a partir daí, né? Colocar seu nome na cabeça da galera ali e criar demanda pelo seu show, entendeu? Não, a procura continua a mesma coisa. Isso que eu quero dizer. A procura por som autoral novo de banda underground é a mesma que era antes da pandemia, zero. Só que. Cara, dentro disso que o Igor tá falando, o que eu vejo até, passando um pouquinho a minha experiência com a banda, eu querendo ou não entrei no Piratas tem mais isso ou aí. menos meio ano. Então, sou ainda novo, sou o caçula da banda, tenho 19 Ô, anos, sou o louco. mais novo de toda a banda. E, cara, esse cenário underground é algo que ele te dá muita tendência a crescimento, principalmente pela parceria que tá tendo com as bandas hoje em dia. Hoje em dia tem muita banda underground querendo fechar parceria, querendo se ajudar pra todo mundo crescer junto, Isso sabe? aí Isso é algo que tá ajudando, e tá se impulsionando mais. Eu acho que saiu um pouco aquela ideia de tipo, eu vou crescer e quero crescer sozinho.
quero ficar grande sozinho. Entrou mais uma cena mais coletiva, sabe? De, tipo, a gente vai trazer um movimento pra cima, não só o meu som. Isso aí é um ponto interessante, porque quando eu fiz uma matéria sobre isso lá em 2019, era uma coisa que o pessoal falava, que não havia união entre as bandas, né, entre o cenário underground. Eles até falavam, por que que cantor sertanejo ou cantor de funk cresce tanto? Porque os que estão lá em cima puxam os mais novos, né? E isso que você falou é uma coisa legal, porque é um sinal de que então houve um amadurecimento nesse meio tempo. Cara, houve. Ainda, ó, ainda precisa muito, tá? Ainda precisa muito, ainda tá muito. ah, Como é que eu vou te dizer, cara? Ainda tem muito ainda a amadurecer, tá? Aumentou as parcerias, ainda tem muito dessa aí de um querendo o Querer crescer Uhum. produto, enfim, tudo sozinho. mais, já mudou, cara, já mudou. É porque cara, se continuar, tipo, um querendo passar a perna no outro, um querendo ser melhor que o outro, nunca vai andar a cena, né, cara? Porque assim, ó, é que nem a maré, se a maré sobe, né? Todos os barcos boiam juntos, né? Entendeu? Essa eu quero dizer, é uma Sim. metáfora. E é isso aí. Cara, a união faz a força. É basicamente isso. E a união que a gente busca hoje em dia, às vezes, nem sempre é dentro do mesmo movimento, até. Tipo, pra te ver, agora nesse mês a gente tava dando um foco um pouquinho maior pra parte de divulgação da banda e essa parte de mídias sociais. Que é algo bem importante, Sim, não, ajuda bastante a gente a conseguir shows, engajar a galera e até trazer gente, obviamente, pra dentro dos lugares que a gente vai maravilha. tocar. Cara, eu tava fechando uma parceria ali, fazer propaganda com o Olha aí, cara, e Chimarruts. Chimarruts é uma banda gigante. É uma banda É, Sim, gigante, só que é uma banda de reggae. Então, tipo, a gente sai um pouquinho dessa proposta. Então, mas tá também um cenário mais aberto para as bandas, tipo, saberem indicar. Olha, esse aqui não é minha pegada, mas pra quem curte, essa aqui é uma banda legal, tem um som legal. Tipo, não é o meu forte, mas só, sabe sim, esse indicar, tipo de sabe? mistura dá muito certo, cara. Puxando aqui o exemplo da Fresno de novo, Fresno e Chitãozinho e Chororó foi uma coisa muito improvável na época, mas que deu super certo. é uma coisa inusitada. Às vezes as parcerias inusitadas funcionam bem, cara. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Deixa eu perguntar pra vocês, quantos anos tem o Piratas Siderais? Cara, ele surgiu em 2016, então vai fazer 7 anos. É isso aí, né? 7, né? 7 Sete anos. anos. Estamos em 2023, 7 anos. Legal. Quem que tá na banda desde o início? Só eu, cara. Só você. Você é o fundador da banda. E era eu, assim, ó, o que ficou mais tempo fora eu foi o antigo vocalista, o Bruno, que saiu em 2021. Eu e Uhum. ele ficamos até 2021, né? Nós dois éramos os membros originais aí, que ele era guitarrista e vocalista. Aí quando ele saiu, ficou praticamente eu. Claro que o guitarrista, o Vince, que estava tocando comigo até há pouco tempo, né? Quando ele saiu da banda aí. Quando a gente formou essa nova formação que está conversando contigo, ele disse: vou sair, agora a formação tá ok, vou sair porque eu já tô cansado, tudo isso. E eu, não, tranquilo, cara. O Vince também já estava há bastante tempo, então eu considero ele quase um membro original. Mas é o cara Ah, do tranquilo. fundador da banda, ainda o único sobrevivente sou eu. Como foi que surgiu, já que você é o único que tá desde o início, né? Eu acho que você pode responder melhor isso, né? Como foi que surgiu a ideia de criar a banda? Cara, eu e o Bruno, né, que é esse o guitarrista vocalista, nós tocávamos numa banda chamada Bicuíras, tá? Nós tínhamos uma banda chamada Bicuíras e a banda meio que tinha acabado, né? Aí eu convidei pro Bruno, vamos, aí pro Bruno, cara, vamos montar uma outra banda? Ele, vamos fazer uma banda só autoral, vamos. Aí a gente se juntou, formamos a banda, aí nós conseguimos um baixista, o Edu, que é o baixista que tocou até 2020 com a gente, não, 2019 com a gente, Ele é foi o cara que fundou a banda junto, assim,
a gente nem conhecia ele pessoalmente. Ele apareceu para ensaiar, nós simpatizamos com o cara, nos demos bem com ele. E esses 3 aí a gente virou o núcleo da banda, né? E, cara, a ideia sempre foi fazer um trabalho autoral sério, tá? Esse foi por isso que a gente tava descontente. A banda surgiu porque nós tava descontente, cansado de ficar tocando cover, tá? De ficar tocando em banda que não ia pra frente. Então o foco da Pirata sempre foi fazer alguma coisa, sempre foi crescer, sabe? Sair da mesmice de tocar na garagem, de tocar cover em boteco, sabe? Então esse foi o nosso diferencial. E até hoje a gente tá lutando por isso, cara. Agora eu não sei quando é que vai passar, vai ser transmitido o podcast, tá? 15 de abril nós vamos participar vamos tocar na Opinião, que é um dos maiores casos de show de Porto Alegre, um evento Rock em Bira, que é um evento só de rock que tem todo mês. É um evento grande, sempre dá sold out. E a Opinião é uma casa que teve shows assim, cara, shows enormes já tocaram lá, cara. Gente assim do mundo inteiro já tocou na Opinião. Para nós pô, imagina, é a mesma coisa que eu não sei qual é a casa de shows mais casa de show. Aqui em São Paulo, aqui é o Hangar 110. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Mas, claro que eu conheço o Hangar. Mas vou te dar um exemplo aí, cara. Vou fazer uma pergunta para ti. No Hangar 110 já tocou o The Purple? Ah, cara, eu não sei dizer, mano. Já tocou, sei que tocou muitas bandas lá. O Hangar 110 é uma casa muito conceituada aqui em São Paulo, tanto que muitas bandas undergrounds daqui consideram o ápice tocar lá, né? O ápice do underground. Teve um tempo que o Hangar fechou, só que agora ele tá de volta. Cara, eu tô olhando aqui, rapaz, vou te dizer, em termos de show internacional e importância, eu acho que a Opinião é mais importante que o Hangar 110, cara. A Opinião existe desde os anos 90, né? Ele já teve o Sublime, já tocou aqui, já tocou Yes, aquela banda de Stratovarius, de metal, tocou o Mark Ramone também tocou no H710, tá? Steppenwolf, aquela banda do Born to Be Wild, né? Spy vs Spy, Mr. Big, Motorhead, o Edgar Vivar do Chaves. Viu? Judas Priest, cara, já tocou no Opinião. Halloween, Echo the Bunnyman, Bob Dylan, cara. Bob Dylan já tocou na Opinião, cara. É muito nome de peso. Eu não sei se o Hangar tem um currículo que bate isso aí, cara. Eu sei, que na verdade o Hangar aqui, ele é uma casa mais conceituada, eu acho que para a parte nacional mesmo. Né? E o Hangar o Hangar era uma casa que tocava muita banda underground, né? E através dessas bandas underground elas começaram a atrair público, chamou a atenção de gravadores, e aí o bar cresceu junto com a galera, né? Eu acho que eu vi um documentário que fala fala um pouco da história do Hangar. Eu até tenho que lembrar qual é o nome do documentário, acho que é do Hardcore ao Emo. É um documentário muito legal, tá? Até recomendo aí, quem quiser conhecer bem aí, fala muito da história do Hangar. É um sonho, cara. É do underground ao emo, é isso aí. Eu vou tentar, não prometo, mas eu vou tentar trazer aqui o responsável do Hangar 110 para bater um papo. Cara, não prometo, porque eu não posso garantir se a pessoa aceita, né? Mas eu quero, a gente, claro, nossos objetivos quando a gente for para São Paulo é tocar no Hangar, com certeza. Eu nunca achei que nós ia tocar no Opinião, cara. Eu tô olhando aqui, que já tocou no Opinião, cara. Banda nacional já tocou todas, tá? Pode pensar que... Eu já ouvi muito falar do Opinião, já vi muita banda divulgando show aí, cara. Realmente é uma casa muito conceituada. Cabe que 2.000 pessoas? 2.000 pessoas, imagina. E vocês vão tocar lá dia 15, né? Uhum. E também é só o primeiro show dessa turnê, né? Exato, a ideia é ir para São Paulo, né? Na real, não só São Paulo, né, Igor? Se tudo der certo, quando veio vai ser uma turnê até um pouquinho maior do que só São Paulo, porque tem a ida e a volta, né? O que tá confirmado até então que vocês podem falar aqui? Cara, poder falar só Opinião, por causa da data que tu falou que vai sair. Por enquanto não podemos falar nada ainda, tudo sigiloso. Entendi. Por enquanto, aquele do Rock in Rio é segredo, né?
Lollapalooza também. Mas beleza, então, cara. Não, mas O do Hellfest na se Alemanha também, tá, tiver, mano? se tiver alguém do Rio Grande do Sul escutando a gente, 15 de abril vocês já têm compromisso. Ó, Vocês já sabem pra onde vocês devem ó, ir. não, deixa eu dar. Não, deixa eu dar um spoiler aqui pra o Fala, pessoal fala. querer ir mais ainda. Nesse show, a gente tá com um objetivo de lançar 2 músicas autorais inéditas, ainda que não vão nem ter Olha sido aí. gravadas E, ainda. antes do show. e agora o segundo objetivo, o segundo atrativo, na verdade. Pra galera aí pra galera, tá? Que não, a galera que pensa assim, mas eu não conheço os piratas, por que eu vou lá assistir o show deles? Cara, esse dia, tá? É open bar de Heineken, Eisenbach, vodka, whisky, cara, é das 11 horas da noite até 5 da manhã de open bar, cara. Ó, E o Piratas é só a primeira banda vai que ser vai uma tocar noite no dia. dedicada à Trindade Sagrada do Rock, The Purple, Black Sabbath e Led Zeppelin. A gente é a banda autoral da noite e as outras bandas são bandas cover dessas 3 bandas. Então, assim, ó, é uma união muito legal do autoral com cover e vale a pena ir, cara. Se tu não quer ir, não quero, eu não gosto de uma dessas bandas, eu não gosto de tal, não gosto disso, não gosto daquilo. Ok, beleza. Porém, vamos pela Se não quer ir bebida. por isso, vai pela Aí, bebida, quem gente. sabe já não gosta da banda lá. Quanto é o ingresso? Cara, eu não sei, eu não sei quanto é que vai ser agora, mas a última edição, que foi há pouco tempo atrás, foi R$ 89,90. Tá. Cara, pensa bem, R$ 89,90 pro cara ter open bar é barato, cara. Não, sim. Eu, Cara, 6 horas de open bar, mais 4 bandas tocando, 6 horas de show por R$ 89,90 não tá caro. Não, eu já vi mais caro. De verdade. eu te Não digo, tá um preço ruim, não. porque tem um bar que toca banda aqui perto da minha casa, cara, que uma long neck de Heineken é R$ 16. Cara, imagina. E lá o cara vai ter de graça, né? Oi, aí pensa bem, quantas Heineken tu toma com esse valor aí? Tu não toma o quê? 6? Eu tô mal de matemática agora, deixa eu ver. 5 Heineken. 5. Cara, tu vai tomar 5 Heineken e sobra uma grana, tá? E aí, Lincoln, tu vai gastar os 89, tu vai tomar 5 Heineken e vai sobrar uma grana pra tomar meia Heineken. E lá tu vai com 89 pra poder tomar quantas Heineken tu quiser. Cara, assim, tipo, pra quem bebe, pra mim, não seria muita vantagem, porque eu não bebo. Mas tu vai ter água, cara. Água e refrigerante pra tomar lá. Então, Água, basicamente refrigerante, só água, suco. né? Porque também parei com refrigerante faz uns tempo. Mas assim, mas eu ia pela banda. É porque eu também sou de São Paulo, né? Eu não ligo, eu vou em shows muitas vezes, eu vou pra ver a banda, né? Até fico pensando, quem às vezes vai nos shows acaba se embebedando, no outro dia não lembra de nada do que viu. Eu acho que, sei lá, é uma experiência muito também interessante. Mas, pra galera que curte beber, eu acho que o preço tá super em conta. Tá sim, cara. Pô, eu achei demais. Não, com certeza, caras. Parabéns também aí pelo trabalho, pela oportunidade, porque eu tenho certeza que isso aí é só o pontapé inicial para umas coisas muito boas que vai vir por aí. Cara, que assim seja, mano. Tu tem razão. Vocês já tocaram nos lugares muito legais, tipo, tem show de vocês no estúdio Show Livre. Sim, o Theo não tava na banda aí na época, mas foi muito legal. Foi a nossa primeira tour em São Paulo, cara. Nós tocamos ali, tocamos em Mogi das Cruzes, fizemos um show ali em 2 bares bem legais ali na Rua Augusta. Foi bem legal o turnê, cara. E, ô Theo, como foi que surgiu o convite para você entrar na banda? Cara, essa é uma história meio Conta aí pra engraçada. Vamos falar então. Aí surge toda a minha história com a música um pouquinho. Bom, vou dar uma resumida aqui. Desde pequenininho eu toco guitarra, comecei a tocar guitarra aos 5 anos de idade. E fui crescendo e o sonho de ser um guitarrista profissional foi se fortalecendo cada vez mais, né? Então, a partir disso, eu comecei alguns trabalhos de montar uma banda. E isso foi mais ou menos 3 ou 4 anos atrás. E eu fundei a Bonds of Flowers, que é um outro projeto meu.
que eu tenho em sequência junto com Piratas. Cara, e daí a partir disso a Bones nunca teve uma formação que se firmou, a que tá se firmando é a de agora. E numa formação anterior, a que tá agora até, a gente acabou fazendo um show no colégio que eu estudava, que era em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, que é o Barão. A gente fez esse show no Barão, e foi ali que eu conheci também o Werner, que é o baixista atual do Piratas, estava aqui com a gente. E ele tem meio que uma produtora junto. Então a gente acabou saindo, trocando uma ideia, e daí já acabou fazendo contato junto com o Igor, por questão de estúdio e tal. Daí veio o convite pra fazer um teste pro Piratas. Cheguei lá e nunca mais botaram pra fora, né? Então eu continuo. Final que tô gostando. Tá ótimo. Cara, é muito legal essas coisas, porque é engraçado vocês contarem, né, sobre como a banda se formou, como vocês entraram na banda, né? Porque sempre que eu pergunto isso pra algum artista aqui, a história é sempre veio de outra banda. Ou o cara tava em outra banda, não deu certo, montou uma, tretou com o cara da outra banda, depois voltou e formou dele, junto com os caras que estavam puto com o dono também. Ou então, tipo, eu tava numa outra banda e me chamaram pra fazer o teste pra esse aqui. É incrível. É sempre esses rolês, cara. Esses rolês do underground eu acho eles muito foda. Mas é muito isso, cara. É muito isso num geral, assim. Cara, a gente vê também, tipo, dentro do underground, quantas pessoas têm mais de uma banda, né? Tipo, tem um grande pessoal que tem vários Cara, projetos. isso que tu falou de sair de uma banda uma outra, mas é isso aí, cara. O músico tá sempre. A gente tá sempre nessa de uma banda aqui. Então, às vezes, o cara custa pra acertar, achar a banda que o cara se encaixa, sabe? Que flui. E aí, quando tu acha, né, cara, às vezes, mesmo tu achando, e. Mesmo tu achando, e e não, tu te encaixando, né? Acontece alguma merda e tu sai, cara. É triste, mas infelizmente é isso. Às vezes tu acha, e às vezes tu considera, tu como integrante da banda, vai lá e considera um cara que tu acha massa. Esse cara vai ser um integrante da banda, esse cara é foda. Aí o cara não corresponde. Então, banda é muito isso, cara. É muito isso. É muito relacionamento de pessoas. E ainda no. Ainda mais essa fase aí mais amadora, assim, que o cara tá tocando em garagem, que o pessoal é guri, que tá no modo foda-se, não sei o que. Essa parte aí, cara, se desfaz mais banda do que se pensa. Cara, se a gente pegar aí até em bandas famosas, né? A gente já viu tanta treta entre integrantes de banda, formações se acabando, né? E vindo outros novos integrantes. Aí depois passa alguns anos, Cara, esses integrantes fazem as pazes, aí começam a tocar juntos de novo, né? Tem tanta história. exemplo perfeito disso é o Guns Sim, N' Roses. Voltou a tocar, foi em 2016. Eles tinham se separado em, tipo, 2005, 2006, uma coisa assim. Então, tipo, 10 Não, anos cara, essa depois formação voltaram. não foi em 2005, 2006 que separou, cara. Não, muito Foi antes. antes até. O Axel ficou sozinho no Guns por quase 20 anos, cara. Eu acho que foi em 97 que que o Slash os caras saíram do Guns. Que eu lembro que 2001 teve o Rock in Rio no Brasil, que o Guns tocou, e tava só o Axel da formação original, cara. Eu assisti o show, aí tinha um cara lá com uma Pocket Head lá, que é um negócio de Bucket Head, aí tinha uns O outros caras. Buckethead. Cara, eu acho que o quê? Deixa eu ver. Isso foi em 2001, sim. Cara, eles saíram depois do Spaghetti Incidente, cara. Eu acho que foi lá em 94, por aí, os caras saíram da 95. Uh, é, então o Axel ficou anos, né, cara? Mas que o Axel era um cara difícil, né, cara? E hoje em dia, sinceramente, eu já vi os caras, eu vi muitos dos caras falando aí que eles não têm mais amizade. Eles tocam junto ali porque é o caso da é banda business. e por causa de grana, cara. É business. Exato, business, exatamente. Os caras do Ramones, cara, o guitarrista e o vocalista, eles brigaram em 1980. A banda do Ramones, o Ramones acho que lançou o primeiro disco em 76.
Eles brigaram em 80 por causa de uma mulher, que era a namorada do vocalista, Uhum. e acabou largando ele para ficar com o guitarrista, e o guitarrista. Eles casaram, tudo depois, né? O guitarrista casou com ela, tudo. Mas os dois nunca pararam de se falar naquela época, o vocalista e o guitarrista, em 1980. E o Ramones acabou em 96, e eles nunca mais falaram. De 80 a 96, 16 anos, eles tocaram na mesma banda sem se falar. E depois que a banda acabou, né, 96, o 2001, o vocalista morreu de câncer, e eles não tinham se falado, entendeu? Então, cara, eles estavam juntos, eles ficaram 16 anos na estrada juntos, por causa de quê? Business. E é o que manda. Mas é difícil também manter um profissionalismo assim também, cara. Claro. Muitas vezes tem gente que não consegue. Não, eu sei, né? Tem gente que não consegue, mas assim, eles eram uma banda, uma carreira, né? Uma banda estruturada. Tá? O que eles só que o Ramones antes de acabar, depois que eles acabaram, que eles ficaram famosos. Antes eles tinham fama, quem gostava de rock conhecia eles. Mas fora do rock de hoje ter gente que usa a camiseta do Ramones sem saber o que é Ramones, foi depois que eles acabaram. Pode ver, hoje tu vê adolescente Mas, aí com ó, camiseta mano, do Ramones, nem sabe o que é Ramones. Mas o que acontece? Então, eles eram. como é que é? Aquele meme. A marca Nirvana, né? Amo essa Eles marca. têm, então, o Ramones, cara, eles. Na época eles tinham que tocar e trabalhar muito pra garantir o dinheiro deles, sabe? Era uma banda que é. O que eu chamo de mid. Não, eu chamo de. Tem o mainstream, né? Que é o principal, e tem o underground, que é aquela coisa, eu chamo de midstream, que é o underground. Só no intermediário. Eles eram uma banda que viviam no intermediário, então eles tinham que ralar e fazer show. Tem um livro deles muito bom. Na verdade, o Monte Melnick, que é o produtor de turnê dele, escreveu o livro que é Na Estrada com Ramones. O Ramones, se eu não me engano, fez a carreira dele toda, o Monte Melnick documentou cada show, foram 2000 e não sei quantos shows, sabe? E era assim, cara, era uma loucura. E assim, engraçado que fora dos Estados Unidos eles eram astro. E quando eles vieram para América Latina aqui, Argentina, Brasil, eles eram tratados que nem os Beatles no auge da bitomania, sabe? Em Londres, lá na época do que surgiu o Sex Pistols, as bandas aí, Sex Pistols, The Clash, surgiram tudo porque foram ver o show do Ramones e enlouqueceram o Ramones lá e tudo. E nos Estados Unidos eles não eram conhecidos, cara. Não eram conhecidos, eles eram tipo uma banda que o músico conhecia, sabe? E É que eu acho que na época que eles surgiram também nos Estados Unidos, o que tava mais bombando era o hard rock, não? na época o hard Era mais rock. aquela pegada do Não, o Motley Crue não? foi bem depois, cara. O Motley Crue foi bem depois. Tanto que o baixista do Motley Crue é fãzaço dos Ramones. O Motley Crue foi bem depois. O Ramones é pioneiro do Sim, punk, cara. O Ramones inspirou os caras, inspirou o punk inglês, londrino lá, a surgir, cara. E acho que o primeiro show deles foi em 74. E na época, o que figurava é que o rock estava muito cheio de excessos. As bandas que tocavam eram Deep Purple, Led Zeppelin, Yes, Pink Floyd, essas bandas que tocavam 30, 40 minutos de música e viajavam e drogas. E o Ramones foi a resposta disso, né? O Ramones que não, vamos voltar pro básico, porque a gurizada tá cansada. Quem gostava do rock, esse rock aí viajante, era o pessoal mais velho. Que tinha a geração B a geração lá dos anos 60, que era como é que se diz, os hippies já tinham acabado. E aí o Ramones foi que levantou essa galera aí. Eles chegaram com um som direto, em um som de 2, 3 minutos, com 2, 3 acordes. Em 1 hora eles tocavam 60 músicas, uma velocidade ali e coisa. E, cara, enlouqueceu a galera. E aí quando eles foram pra Inglaterra, surgiu o Sex Pistols, The Clash. E aí bombou o punk, o punk revolucionou. O punk matou os dinossauros do rock nos anos 70 e revolucionou, cara. Por quê? Porque os caras voltaram pro básico, né? E eles E foi aí que veio mais peso na música também, veio muito mais coisa, agregou se tu muito. olhar, quer ver um cara que é fã do Ramones pra caramba? Kirk Hammett, do Metallica. Outro cara, o Lemmy Kilmister, Motorhead. Cara, o Lemmy era um fãzaço. A galera toda do grunge ali, Pearl Jam, Soundgarden, todo mundo era fã. E aí foi aí que os Ramones começaram a ver a importância deles. A banda já tinha acabado,
né? E aí todas essas outras bandas aí que estavam surgindo nos anos 90, final dos anos 80, começaram a pagar tributo para eles. E disseram, não, eu toco por causa dos Ramones, eu não sei o que por causa dos Ramones. E aí o que acontece, cara? Acontece que aí eles viram a importância deles, né? Só que, por exemplo, eles já estavam. O Joey Ramone já estava doente, né? E o pessoal já estava. A banda já tinha acabado, não tinha mais como eles voltar, né? Mas, cara, foi uma banda assim, ó. Pra mim, eles têm a mesma. O Ramones tem a mesma importância histórica musical, apesar de não ter sido reconhecido nos Estados Unidos, os Beatles, cara. Os Beatles criaram lá, os Beatles popularizaram o rock, né? E os Ramones reinventaram a fórmula do rock, cara. Se tu escutar um disco do Ramones lá, um terceiro disco, quarto disco deles lá, tu escuta e tu diz assim, tu vai pensar, pô, meu Deus, isso aqui é cheio de clássico. E, como é que isso aqui não tocava na rádio naquela época? Entendeu? Era uma banda foda que nunca teve reconhecimento. É uma pena, cara. E, cara, até puxando uma música nossa aqui, eu acho que tem uma grande influência de Ramones, é a própria Falsa Cara, Moral, não, até né? tem, cara, mas sabe que, na verdade, a música, ela tem essa pegada de velocidade do punk, do Ramones aí, mas não foi, cara. Tanto que Não sei se tu já ouviu até essa música alguma vez. Puxar aqui a intro dela rapidão. Que ela é basicamente isso aqui, ó. É um som com um nível de peso um pouquinho Sim, maior, uma sim. sabe? paulada na cara essa música. Eu fiquei até com vontade agora de ouvir a versão completa dela. Eu vou ouvir depois. E, cara, assim, tipo, vocês falando sobre isso, o Ramones, as pessoas podem dizer, achar o que for. Pode não gostar, pode criticar, enfim. Mas não tem como tirar a importância que esses caras têm. E a título de curiosidade, né? A versão do Ramones da música tema do Spider-Man, É foda. aquilo ali é fantástico, cara. É foda. Fantástico. Ô, meu, já escutou essa versão deles de Surfing Bird? O Trashman? Cara, Já. escuta, velho. E sabe que Surfing Bird é uma música que ficou muito famosa também por causa daquele desenho do. Que tem o Peter Griffin, né? Como é que é o nome, cara? É do mesmo criador. Vou te dizer o nome do desenho, é uma animação para adulto, lá o Peter Griffin. Ele ficou um desenho que ele ficou obcecado. Family Guy. O Family Guy. Já ouvi Tem um falar. episódio que ele fica obcecado por cantar Surfing Bird, só que ele canta a versão dos Trashman, né? Fica obcecado, ele pega o disco e fica escutando sem parar, o pessoal quer sumir com o disco dele. Cara, é uma música muito legal, cara. Surfing Bird. E a versão do Ramones é destruidora. Eu imagino. Cara, demais. Cara, demais. gente, é o seguinte, pra gente ir aqui pros nossos momentos finais, vocês já falaram aqui sobre os planos de vocês, aí vocês até meio que já falaram um pouco sobre isso que eu vou perguntar agora, mas eu quero falar aqui de uma maneira um pouco mais direta. O que vocês esperam para os Piratas Siderais para um futuro breve? E o que vocês almejam muito alcançar em um tempo indeterminado? Cara, para um período breve, eu acho que a gente fazer bastante shows, assim, né, cara? E tá com toda a estrutura da banda funcionando. Quando eu digo estrutura nós estamos montando a nossa loja agora com os produtos oficiais da banda, camiseta, moletom, caneca, todas essas coisas assim, né? Então é fazer shows, tá com a nossa loja funcionando, tá gravando, né, compondo. Cara, a curto prazo isso que a gente quer fazer, né? A gente quer tocar bastante pra galera com esse nosso trabalho, lançar música nova, vender nosso merchan. Cara, e a longo prazo, cara, a longo prazo a gente quer, no caso, se estabelecer como uma banda de certo reconhecimento, né? Eu não digo, hoje em dia não existe mais aquela ilusão de, ser uma banda famosa, porque não, cara, isso acabou. O mundo hoje é nichado. O mundo é O nichado. que é famoso? O que é ser famoso hoje em dia, né? Não tem, o mundo é nichado, cara. Hoje tudo é nicho, cara. Então, assim, se a gente tiver um número legal de fãs, né? Que
compre nosso ingresso ali, que vai ver o nosso show, compre nosso merchan, que conheça o nosso trabalho, que vai assistir um de nossos shows onde a gente for tocar. Se for chegar em São Paulo agora, tem uma galera que gosta da banda aí. Isso aí já é o sucesso. Já é a realização profissional, entendeu? É isso aí o que a gente almeja, cara. Entendeu? Não existe sucesso a nível mundial, isso já acabou, não existe mais. Não existe mais esse negócio aqui. Uhum. Claro que existe, por exemplo, claro que há ainda alguns casos, por exemplo, no exemplo de uma banda é o Maneskin, né? O Maneskin alcançou um sucesso a nível mundial. Mas, por exemplo, velho, eu ouço o pessoal falando de Maneskin, ouço lá alguém falando aqui e ali, mas eu nunca escutei Maneskin. Escutei um pedacinho de uma música ou outra, entendeu? É isso que eu quero dizer. E não é o meu nicho, tá? Não é o som que eu curto, entendeu? Não é uma banda que eu iria no show. Agora, Você busca o reconhecimento. exato. Agora eu vou te dar um exemplo. Tem uma banda que eu gosto pra caramba chamada Rival Sons. É uma banda que elas têm uns 10 anos de estrada, acho que um pouco mais. Se tu for perguntar pra qualquer pessoa que não conheça assim as bandas de rock and roll, as bandas mais a gringa, que conhece só aquelas bandas clássicas que estouraram, não vão saber o que é Rival Sons. Mas quem conhece curte, cara. Se vem pro Brasil, eu vou num show, cara. Que é uma banda que eu gosto, é uma banda que é pouco conhecida aqui, mas dentro do nicho ela é bem conhecida, entendeu? Hoje a música é nichada. Então, se dentro do nosso nicho a gente tiver um reconhecimento legal, a banda se tornar autossustentável, né? Assim que a gente poder trabalhar só na banda, né? Não precisar de outra fonte de receita e tudo mais, cara, já é o sucesso, entendeu? Sim. Já é o sucesso. Não, com certeza. E que uma coisa antigamente, quando eu falo, sei lá, 10 anos atrás, né? Quando eu gostava muito de uma banda, eu ficava esperando essa banda lançar um DVD ao vivo, né? Hoje em dia não existe mais o disco, como a gente bem mesmo já mencionou aqui, né? Mas as bandas ainda lançam ao vivo, né? Seja pelo YouTube, ou seja pelos streaming, em forma de álbum e tudo mais. Eu sei que por enquanto ainda talvez seja cedo para vocês pensarem nisso, né? Mas vocês cogitariam essa possibilidade? Cara, a ideia é ir de novo no show livre lá, cara. Lá é uma maneira de se fazer ao vivo. Se tu for ver, tem o show inteiro no YouTube, né? No show livre. Não, tudo bem, só que o show livre é um show mais reduzido também, tem um tempo mais curto. O DVD ao vivo, ele é um tempo determinado um pouco maior só para aquela banda. É um produto, um material feito para o fã. Entendi. Não, cara, isso hoje em dia... Cara, hoje em dia, por incrível que pareça, é bem tranquilo de fazer isso aí. Tu pega um estúdio que grave vídeo também, tem uma qualidade boa, tu consegue montar lá um show de horas. Nós íamos, antigamente, nós íamos fazer um experimento, né, na outra fase da banda, num show, num local que era com câmera 360, entendeu? Uhum. Então a pessoa que estava assistindo o vídeo no YouTube conseguia olhar toda a banda, todos os ângulos ali, sabe? Dava um giro, assim. Só que na época eu não gostei muito da qualidade do som. Eu nem sei se ainda tem ela no YouTube, esse vídeo, sabe? Mas, cara, era uma ideia muito legal, sabe? Apesar do som não ter ficado bom na época. E é uma coisa que a gente ainda pretende fazer, com certeza. Uma transmissão assim, com certeza, entendeu? Maravilha. Até uma coisa que em breve a gente deve começar a fazer algumas transmissões em live em alguns aplicativos, algumas redes sociais, dentro do nosso próprio ensaio. Então a gente tá ali ensaiando e tá passando o pessoal ali uma ideia de como é que é o nosso som. Sabe o que seria legal? Vocês vão fazer uma turnê agora, né? Aí vocês vão no show. Nesse show, sei lá, vocês fazem a gravação de 3 músicas lá nesse show, né? E aí depois vocês vão em outros shows, grava outras 3 diferentes. Aí no outro show, aí vai liberando isso pra galera também. Não é massa, cara? É uma boa ideia. Porque aí a galera tem uma ideia de como é o show de vocês. Um pedacinho de cada show, sabe? Sim, sim. É uma ideia, cara, e é bem interessante. Dá pra Até uma ideia que se aproxima bastante disso que eu vejo em muito perfil de banda, são os melhores momentos dos shows. Então larga um ponto ou outro ali que foi o que mais chamou atenção. uma música que foi muito boa,
cara pega a gravação e larga, é exatamente isso. Aí até formar o set completo. E aí quando pensa que não, você tem um ao vivo completo no seu canal. É verdade, é verdade. É uma boa. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Primeiramente, né, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, por vocês terem disponibilizado esse tempo para bater esse papo. Eu espero que para vocês tenha sido uma experiência agradável. Para mim foi muito legal, eu gostei bastante. E eu vou deixar agora o microfone aberto para vocês fazerem aí a divulgação de vocês. Se vocês quiserem reforçar o convite para o show na opinião, fica à vontade. E obrigado. Só tenho a agradecer. Vou deixar o Theo então falar primeiro, se ele quer dar algum recado pra galera, depois eu encerro. Pode falar aí, então. Bom, o que eu tenho pra dizer é nos aguardem, vem bastante show aí pela frente. E se tudo der certo, não só no Rio Grande do Sul, mas em outras partes do Brasil, não só São Paulo, também outros estados. E nossas redes sociais são abertas para quem quiser até nos ajudar, daqui a pouco indicando algum lugar onde a gente possa entrar em contato para conseguir um show que seja próximo de vocês. A banda Piratas é bem aberta, então a gente sempre interage bastante com o público. Qualquer pessoa que mandar mensagem no nosso Instagram vai ser respondida. E, gente, deem uma escutadinha no nosso Spotify. A gente tem música lançada no Spotify, YouTube e YouTube Music. E digam lá pra nós qual música vocês curtem mais. Bom, agora sou eu. Então, galera, 15 de abril, save the date. Salvem a data aí. Vamos todo mundo com opinião, curtir uma sonzeira, né? Tomar uma cerveja, escutar música de verdade. E assim, como complementando o que o Theo falou, sigam a gente ali, cara. A gente é uma banda de verdade. Nós gostamos de tocar, nós temos nosso som ali. Porque a gente faz um som porque a gente gosta mesmo, a gente quer passar uma coisa legal pra vocês. E assim, a gente é o nosso local natural, onde a gente vive, onde a gente é feliz, é em cima do palco. Então, quero que vocês venham prestigiar e ver a gente em cima do palco para vocês entenderem o que é isso, sabe? Essa mágica, essa energia. E agradeço a todo mundo que está escutando o podcast. Sigam a gente nas redes, como o Theo falou, é só procurar Piratas Siderais, né? Então, os carinhos, os roqueirinhos lá, malucos lá dos Piratas Siderais. Instagram, Facebook, procurar no YouTube, tem uns clipes nossos aí. Isso aí, galera. Muito bom, foi muito legal. Cara, um prazer enorme estar aqui de novo, Alfredo, sabe? Eu digo aqui, o cara tá em casa. Eu já tô em casa aqui. E já, cara. É isso aí, rock and roll pra todo mundo. Hoje o dia que nós estamos gravando, né? Não é o dia que vai passar o podcast, é o dia do guitarrista, então mesmo que escutem depois, eu já vou deixar um parabéns para todos os guitarristas. Tamo junto. Obrigado, irmão. Olha aí, que legal, cara. Cara, é sempre um prazer. É incrível como, tipo, junta. Hoje foi muito legal porque a gente teve aqui a participação do Theo, teve também a participação do Werder, né? Foi muito bacana, mas é incrível. Eu e o Igor, a gente consegue se juntar em podcasts com pouco tempo de gravação e conversar sobre coisas de assuntos totalmente diferentes e o papo sempre rende. É verdade, né? É muito legal. E, cara, você já sabe, sempre que tiver um projeto novo, sempre que tiver uma ideia nova, me grita lá. A gente marca, a gente vem aqui, a gente faz. Essa conversa, né, a gente começou a combinar isso aí basicamente no dia que a gente tava conversando, a gente tava gravando o episódio de número 100, né? A ideia surgiu lá. E sempre que você tiver alguma sugestão, alguma ideia, cara, é só me falar, você tem meu contato também. Com certeza, cara, com certeza. Estamos falando o que eu sempre digo lá no coisa, né? Só que sem a imagem do Ozzy agora. Tamo junto. Exatamente. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, sigam a gente no Spotify, se inscrevam no canal do YouTube, deixem um like, ativem as notificações. Vamos ajudar a gente a crescer, né? Porque a gente precisa de vocês. E eu espero muito ver vocês de novo no próximo episódio. Até a próxima. Falou. Falou. Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.